Irmãos e irmãs, bem-vindo de volta no nosso canal de fé, canal de amor com Padre Mariano, CICM. Natal está chegando, nós vamos preparar cada vez mais nosso coração, nosso lar, nossa família, nosso ser, para receber o nascimento de nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso hoje nós vamos falar sobre o pecado. Muita gente está estressado, especialmente os nossos jovens. Padre, por que não pode falar isso? Padre, não pode fazer isso, não pode isso, não pode isso, não se pode. Pecado. Para não julgar de modo espontâneo, de qualquer jeito, vamos nos aprender um pouquinho o que é realmente o pecado, de acordo com a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Então, irmãos e irmãs, para entender sobre o pecado, temos que entender primeiro quem somos e o nosso relacionamento com Deus. Temos que entender muito bem o nosso relacionamento com Deus antes de falar sobre o pecado. Lembrando que no início do prólogo do nosso Catecismo da Igreja Católica, número 1, dizendo o seguinte: a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Então, a primeira vocação do homem é conhecer e amar a Deus. Por quê? Porque todos nós temos uma ligação profunda com nosso Criador. Por isso, temos que conhecer e amar a Deus. Porque Ele e nele que vivemos. Somos semelhantes dele. No Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 27. Somos semelhantes dele. Aquele sopro de Deus que nos permite a viver. No mesmo livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Sem esse sopro, meus queridos irmãos e irmãs, somos mortos ou nem nascermos. No Catecismo da Igreja Católica, número 386, diz o seguinte: para tentarmos compreender o que é pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus. Pois, fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história. Por isso, o pecado tem a ver com esse relacionamento com Deus, conhecimento sobre Deus e o amor a Deus com toda tua força, com toda tua alma, com todo seu ser. Então, nós vivemos aqui no mundo, não tem como vivemos sem buscarmos o coisa do alto, tá bom? Que é coisa divina, porque a nossa ligação com Deus é tão forte, somos semelhantes deles. O que nos faz viver é sopro de Deus. Então, tem como nós nos separarmos do amor de Deus. Então, desse modo, quando falamos sobre pecado, pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens.
fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Falta de amor. No número do Catecismo da nossa igreja, número 1849. De modo mais simples, podemos dizer que o pecado é a ruptura de um relacionamento com Deus. Essa relação rompida pode ser parcial ou rompida por completo. É um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Então, pecado é ofensa a Deus, é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como deuses. No Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Mas também na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 19. E também na carta dos Hebreus, capítulo 4, versículos 11. Podemos dizer, mas de modo mais simples, pecado é a destruição parcial ou completa de um relacionamento com Deus. Lembramos que o primeiro pecado ocorre por causa da desobediência. A obediência é a desobediência é a raiz de todo pecado. Portanto, a vinda de Jesus devolve a obediência a Deus. Jesus recuperou de novo esse ferido que nos deixou pelo primeiro ser humano. Por isso Deus tem razão quando Ele colocou o quarto mandamento. Ele falou que honra seu pai e sua mãe, obedece seu pai e sua mãe. Por quê? Porque a desobediência, é a raiz de todo pecado. Portanto, a vinda de Jesus devolve a obediência a Deus. Por isso a gente vê na Bíblia que a vida inteira de Jesus cumpriu a vontade do Pai. Ele obedeceu a vida inteira à vontade de Deus. Jesus recuperou de novo esse ferido que nos deixou pelo primeiro ser humano. Então, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes pensamos que a vida é nossa, façamos o que queremos. A vida não é minha e nem a sua. A vida é dom do Espírito Santo. Não somos donos desta vida. Se tampamos, por exemplo, os nossos nares, alguns minutos, a nossa boca, nós morremos. A vida é um dom, recebemos o tempo todo, no ar que respiramos, no alimento que comemos, na água que bebemos, no amor que recebemos, no sorriso que partilhamos, o que mais? Na alegria, na tristeza que compartilhamos com os nossos irmãos e irmãs. Então esse corpo que precisa ser sustentado o tempo todo por Deus. Esse corpo se acha dono do mundo. Não é, nós somos donos. Por isso morremos. Convido a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, para valorizar mais a vida. Cuide bem a saúde. Cuide bem do teu corpo e tua alma e todo o nosso ser, para vivermos melhor esse dom tão bonito. Aproveitando, desejamos a todos vocês, porque Natal está chegando. Então, Natal é ano novo, celebramos. Natal é um ano todo que comemoramos. Só que interessante, sempre repete uma coisa que eu observei.
toda vez que comemoramos o Natal. Né? Essa coisa eu acho que não é muito bonita, que é sempre falta um lugar para a família de Nazaré. Será que Natal nesse ano há um lugarzinho para o menino Jesus em nossos corações? Será que a família de Nazaré, né, encontra Natal nesse ano um lugarzinho no seu coração, um cantinho na casa das suas familiares? Tomara que Natal nesse ano não há mais faltar de hospedagem para Jesus e sua família, Maria e José. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Próximo vídeo vou falar sobre 2 tipos de pecado, que é pecado mortal e pecado venial. Até próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.